Saudações esmeraldinas, olha, estou muito em dívida com vocês, mas vou explicar. O meu vídeo sobre o pós-jogo do Goiás e Curitiba, Goiás 1, Curitiba 1, deu pau, deu um monte de problema, enfim, não tive como colocar ele no ar. Então o que nós vamos fazer hoje, que é dia de fazer o pré-jogo de Santos e Goiás. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi dessa partida, que tem algumas coisas a considerar dessa partida contra o Curitiba, e vamos falar, sim, de Goiás e Santos na Vila, o Santos num péssimo momento, hein? E o Goiás tendo que jogar com uma série de fatores contrários aí, inclusive internos, né? Vamos falar sobre isso. Espero que você já deixe seu like aí se você conhece nosso trabalho aqui no canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias e você que está aparecendo pela primeira vez por aqui, seja bem-vindo, muito bem-vinda. E é o que eu sempre peço para você, deixar também sua opinião, deixar também seu comentário para colaborar com todos os que vêm aqui ao canal, porque a sua opinião vale tanto quanto a minha. Enfim, se não for inscrito, se inscreva no canal. E estamos aqui com quase 1.100 seguidores já, né? 1.100 inscritos. Muito bom para um canal que se propõe apenas a discutir aí o Goiás Esporte Clube, o seu desempenho nos campeonatos, também de vez em quando o futebol de uma forma mais geral, né? Vocês vão conhecendo aos poucos aqui o trabalho. Quem está mais tempo aí já me cobra aí para fazer os vídeos. Às vezes eu estou meio sem tempo, passa um dia, passa 2 dias, mas estamos sempre por aqui, vamos caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Enfim, falando um pouco antes sobre o jogo, o último jogo do Goiás, né? Enfim, o jogo domingo foi não tem como não dizer que não foi um banho de água fria, né? Uma ducha de água fria, porque nós esperávamos a continuidade dos 100% de aproveitamento, mas não seria assim, uma hora ou outra isso ia cair. Caiu diante de um time que é um bom time. O Curitiba é um time bem montado, assim, que começou meio rateando esse campeonato brasileiro, mas que vai disputar aí, creio eu, até o fim uma vaga no G4, assim como o Goiás. O Goiás começou melhor, mas aí tá voltando o que a gente chama voltando à média, né? Por quê? Porque não tem um elenco tão superior aos demais que estão na briga. E teve aí a vantagem do mando de campo de fazer 100%, como o Mirassol também, né? Que também está lá na parte de cima por conta do desempenho em casa. Mas ia cair uma hora e caiu. O Curitiba fez um gol relâmpago muito no início da partida. O Goiás buscou o placar, mas depois não conseguiu aí se impor na partida. Teve aquele lance duvidoso de pênalti no final e para mim não foi pênalti. Gostaria muito que tivesse sido, mas o juiz indicou. Quando eu vi a primeira vez a imagem não vai, eu falei, não, ele vai voltar, porque realmente a bola, se não batesse no braço do jogador, ia bater no corpo do zagueiro do Curitiba, e aí para mim não tem como marcar pênalti nessa situação. Pena, né? Pena que ele não esticou um pouquinho mais o braço, mas enfim, o Goiás jogou uma partida com muita falta de eficiência no ataque. De novo, por quê? Isso vem acontecendo nos últimos jogos, porque está faltando Thiago Galhardo. Foi assim contra o Mirassol, foi assim contra o Curitiba, e o Thiago Galhardo não é nenhuma excelência técnica para o futebol como um todo, futebol brasileiro como um todo, mas para o futebol da Série B ele faz muita diferença. Ele é o principal jogador ofensivo do Goiás, não só por fazer gols ou assistências, ele nem está fazendo isso de uma forma constante, né? A gente sabe, mas ele ocupa espaços importantes, ele preocupa a defesa adversária de um modo como nenhum outro jogador do Goiás consegue. Por quê? Porque ele é um jogador inteligente, porque ele se posiciona, ele sabe se mexer dentro daquele espaço ali do último terço e abre também oportunidade para outros jogadores, como a gente vê aí acontecendo com o Luiz Henrique, com o Marcão, que é o maior exemplo, né? O artilheiro aí do Goiás na Série B e também da Série B. Então nós temos que fazer uma breve reflexão sobre essa próxima janela. O Goiás precisa de mais atacantes, meio atacantes também, né? Porque o Regis não estreou. Então, se o Goiás tivesse pelo menos mais uma peça no meio para ajudar o poderio ofensivo, ajudar a criar, a abrir novos espaços, a encontrar novos espaços, a gente teria um outro nível aí de
tranquilidade. Então, hoje, como o Goiás está sem o Thiago Galhardo, fica muito difícil, fica complicado de conseguir os resultados, porque precisa fazer gol e a possibilidade do gol fica bem diminuída sem alguém do nível, porque a gente não tem nenhum nome, no nível, nem mesmo assim, para suprir ali a ausência. Tá? Seria melhor mudar o esquema, deixar só dois atacantes. E aí eu tenho que falar também para a torcida, não dá para vaiar o Paulo Baia se você não tem ninguém melhor no banco. Né? Não dá para criticar o jogador enquanto ele está atuando. Depois vai ser substituído? Justa a vaia. A vaia é um julgamento sobre o desempenho do que foi aquele jogador enquanto ele esteve em campo. Eu acho muito justo uma vaia se o jogador foi mal na hora dele ser substituído ou ao final do jogo. Agora, durante a partida, durante o transcorrer, e ele estando, isso incomoda demais. Então a torcida precisa entender que não vai ajudar em nada, a não ser a sua própria catarse, né? Você despertar essa raiva do jogador, mas não vai ajudar em nada o time, não vai, muito menos o próprio Paulo Baia, que é um jogador jovem, que fez muitos gols, teve seu mérito, a bola parada, fez um campeonato goiano muito bom. Poucos jogadores fizeram um campeonato bom no Goiás, ele foi um, mas o brasileiro Série B é outro nível, ele tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal, mas ainda assim, dentre as opções que temos, ele não deixa de ser um atacante ali como opção. Ele e o Wellington são os dois jogadores com você olhando para o elenco, fala quem que você vai colocar. Então não dá, mas não tem atacante de um nível melhor, a não ser o Thiago Galhardo. Então fica essa análise aí para a torcida também, né? E Tadeu também foi criticado pelo gol, não teve culpa nenhuma no gol. Então tem gente que gosta de pegar no pé do Tadeu, né? Enfim. Bom, olha só. Vamos falar também do Santos e Goiás. O Santos vem pressionadíssimo. Uma derrota hoje é certeza de demissão do treinador Fábio Carille, né? E o Santos vai entendendo bem o que é uma Série B. Não é aquele mar de rosas, não vai passar tratorando, porque não tem time para tratorar. O Santos é um time que tem tido muita dificuldade para abrir defesas. Vai ter dificuldade com o Goiás, assim espero, né? Se o Goiás tendo a defesa titular mantiver o seu comportamento que vem tendo com essa defesa, e vai ser um jogo complicado para o Goiás, obviamente, jogando fora de casa, principalmente porque a gente tem visto como o time tem reagido fora de casa, à exceção do jogo contra o Brusque. As outras partidas, o jogo foi uma vitória tranquila contra o Brusque, talvez a mais tranquila, talvez só contra o Botafogo aqui, né? A Ponte, por exemplo, deu mais trabalho dentro, apesar de perder de 3, dentro da Serrinha, do que o Brusque fora de casa. Mas, fora esse jogo, Ceará, muito complicado, a gente viu como foi, mas já era esperado. Contra o Paysandu, aquele empate também, com um gol sofrido. Aliás, essa bola na área do Goiás, fora de casa, está complicadíssima, né? A gente viu contra o Cuiabá também, que foi difícil. Contra o Avaí, contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, né? E contra o Avaí, o time muito passivo, né? Muito sem brilho, né? Sem aquele sangue nos olhos, ou olho no sangue, como diria o poeta Robson. Contra o Mirassol também. Então, o que o torcedor espera para a partida de hoje, independentemente de quem entrar em campo, é que o Goiás demonstre uma competência, inclusive psicológica, né? Uma atitude menos passiva, que mostre que está ali também para jogar bola e não simplesmente para ver o Santos jogar bola, como viu o Mirassol jogar bola com um a menos durante pelo menos 2/3 da partida, depois no último terço com 2 a menos, né? Pelo menos no último quarto de partida, né? Metade do segundo tempo que o cara foi expulso, o segundo jogador. Então, precisa reagir, o time precisa demonstrar brio em campo, precisa jogar também o Santos às vezes na parede, como deve acontecer várias vezes com o Goiás, porque o Santos precisa do resultado. Jogos na Vila Belmiro são sempre muito bons. O Santos faz um papel muito ofensivo sempre lá, e o Goiás também
geralmente partidas muito boas lá, a gente sabe disso, como a gente viu a última, aquela recuperação, que infelizmente teve aquele lance do pênalti o ano passado lá, que ele tirou 2 pontos do Goiás, tirou pelo menos 1 ponto, né? E foi muito... o Goiás foi realmente garfado naquele jogo. Mas enfim, eu entendo a preocupação do torcedor, espero que a mesma preocupação esteja na cabeça da comissão técnica e que a gente consiga, de repente, uma partida em que teremos aí com certeza uma torcida do Santos pressionando fortemente o desempenho da equipe, pressionando o treinador. Se o Goiás segura o placar no primeiro tempo, olha, ou se marca hein? A torcida vai cair matando e aí talvez facilite a coisa nos contra-ataques, né? A gente precisa ter um esquema bem montado, não levar gol de bobeira como tem levado, de bola aérea, principalmente fora de casa. Então é preciso que o time tenha uma atitude proativa, não ter medo do adversário, não ter medo da camisa do Santos. O Goiás nunca teve isso, nem quando era na Série A, o confronto, né? Série B, que a gente conhece, infelizmente, melhor o terreno que o Santos. Não há motivo para isso. Tem que jogar de igual para igual, no sentido de, lógico, ter suas precauções, mas não entender que o Santos seja um bicho-papão, porque não é um bicho-papão na Série B. Não tem se demonstrado assim. Tanto que perde 4 partidas seguidas aí, né? 5 derrotas já na competição. Desempenho muito aquém do que se esperava do Santos. E eles estão com medo aí de cruzeirar, né? De ficar aí mais de uma temporada na Série B. E o Goiás também precisa se preocupar porque saiu do G4, né? O Operário surpreendentemente ganhou da Chapecoense, passou 1-0 lá, né? O Operário é um time que vai na continha mesmo, é um placar mínimo, um time de boa defesa, vai dar trabalho também, mas enfim, a briga está muito aberta. América lá na frente, mas ninguém pode dizer que tá com vaga garantida. Então a gente aí vamos calçar a sandália da humildade, ver como é que vamos sair desse jogo. Tomara que o empate não é ruim, obviamente, mas tomara que o Goiás principalmente tenha um bom desempenho. Vamos torcer mais logo à noite para o Goiás mostrar aí um futebol diferente fora de casa do que vem demonstrando aí praticamente em toda a Série B, ok? Um abraço, deixa aí sua opinião, deixa seu like se gostou desse vídeo e também se inscreva no canal se não for inscrito, seja sempre bem-vindo por aqui. Até mais.